Hello, guys, tudo bem? Eu sou o Júlio César e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a Disneyland de Paris. Por quê? Eu estou querendo, na verdade, dar algumas instruções para que vocês não cometam os mesmos erros que eu acabei cometendo. Pois é. Na verdade, eu decidi ir para Paris agora no próximo mês e nós vamos estar visitando o complexo da Disneyland lá de Paris, certo? Então eu vou passar para vocês algumas coisas que eu fui pesquisando ao longo desses últimos meses e espero que vocês gostem desse vídeo e não cometam os mesmos erros que eu cometi, beleza? Bom, o primeiro passo é saber que a Disneyland de Paris não fica em Paris. Ela fica numa cidadezinha próxima, certo? Porém, de diversos pontos da cidade de Paris, você chega lá com o trem em mais ou menos 55 minutos, uma hora. Então isso é interessante. Muitas pessoas acabam fazendo os parques da Disneyland de Paris em um dia. O complexo tem dois parques temáticos, o Walt Disney Studios e o Disneyland Paris, e possui 6 hotéis, sendo que um deles está em reforma e só vai abrir novamente no ano que vem, no ano de 2020, certo? Bom, muitas pessoas acabam indo para a Disneyland de Paris para fazer os dois parques no mesmo dia, vão cedo pela manhã e retornam no final do dia para Paris novamente. Eu vou fazer diferente, eu vou acabar ficando dentro do complexo durante 2 noites e vou aproveitar os parques basicamente aí uma tarde, que é quando eu for chegar no primeiro dia, o segundo dia inteiro e mais boa parte do terceiro dia. Por quê? Porque eu quero realmente aproveitar o máximo da minha estadia lá no complexo da Disneyland de Paris, tá? Bom, então algumas coisas que são interessantes a gente saber. O Walt Disney Studios ele fecha geralmente mais cedo que a Disneyland. Então muitas pessoas acabam indo para o Walt Disney Studios primeiro e depois indo para a Disneyland, quando se faz no mesmo dia. A minha estratégia vai ser diferente. Eu vou para a Disneyland pela manhã e vou para o Walt Disney Studios à tarde. Vamos ver se isso vai funcionar e eu volto aqui para contar para vocês. Tá? Mas eu tenho acompanhado muito o tempo de fila no aplicativo da Disney e é mais ou menos isso que tem acontecido. Mas os meus erros, vamos lá. Eu acabei entrando no site da Disneyland de Paris e fiz a reserva por lá. Tinha uma promoção bem interessante e eu acabei optando por fazer a reserva através do site da Disneyland de Paris. O meu maior erro foi que a gente tem que fazer as definições todas da viagem no momento da reserva. Não é que nem, por exemplo, em Orlando que eu posso fazer upgrades posteriores, fazer reservas de restaurantes e tudo mais. Tem que ser feito no início, quando a gente faz a reserva. Então, por exemplo, eu quero fazer um café da manhã com os personagens, eu quero jantar com os personagens. Tem que fazer no ato da reserva, certo? Então esse foi o meu primeiro erro. Meu segundo erro é que, não sei se vocês acompanham aqui o Instagram do Guia da Disney, mas geralmente eu opto lá em Orlando pelo plano de alimentação, pelo plano de refeição. E deixei para definir posteriormente o de Paris. Primeiramente eu não tinha gostado muito do plano porque eu achei que ele estava muito caro, até que eu descobri que o plano de alimentação em Paris ele funciona de uma maneira diferente. Ele não inclui nenhum restaurante quick service, somente os table service. Então por isso que ele é mais caro. Se a gente for botar no papel, todas as refeições quick que a gente for comprar, as refeições rápidas, que a gente vai ter um restaurante, escolhe um menu e leva para a mesa. Se vocês forem optar por esses restaurantes, de fato o plano de refeição não vai valer a pena. Agora, se você já quer ir para restaurantes melhores, quer ter experiências gastronômicas melhores na Disneyland de Paris, então sim, vale a pena o table service. Então, no ato da reserva, no chat do site da Disneyland de Paris, eu tinha perguntado se seria possível adicionar posteriormente, eles me falaram que sim, porém eu não consegui adicionar posteriormente. Eu tive que, na verdade, ligar para a França, falar lá com eles, eles têm atendimento em inglês, não somente em francês, e daí, através do telefone, sim, que eu consegui pedir, por favor, eu fiz errado a minha reserva, tu pode colocar o plano de alimentação para mim, por favor? E daí eles conseguiram adicionar e se paga com cartão de crédito na hora. Então, eles vão pedir o número do cartão de crédito e já entra na hora. Então, o meu erro foi simplesmente ter feito a reserva e não ter visto esses extras antes. Se você vai para lá e pretende ficar hospedado na Disneyland de Paris, vale a pena.
O plano de alimentação é muito confuso. Eu confesso que eu fiquei assim muito na dúvida, até que eu tive que pegar e botar no papel todos os restaurantes que eu queria conhecer e ver se valeria a pena. Nos meus cálculos eu estaria economizando 12 euros por pessoa no plano de alimentação. Então, como nós vamos estar em dois, então vai ser uma economia aí de 24 euros. Nada mal pelo câmbio que está hoje em dia, né? Então a gente acabou fazendo pelo plano de alimentação e beleza. Não se consegue fazer as reservas de restaurantes pelo site da Disneyland de Paris. Em Orlando a gente consegue, mas lá em Paris ainda não consegue. Então tem que ligar novamente para um outro telefone lá em Paris para fazer essa reserva. Se eu tivesse feito algumas reservas no momento da reserva principal, né, do hotel, eu conseguiria ter feito a grande maioria dos restaurantes eu conseguiria ter feito essa reserva antes. Então, como eu não fiz, mais um erro, eu tive que ligar novamente para um outro telefone lá na França e fazer as reservas destes restaurantes. Então, uma das maiores reclamações que eu andei vendo no TripAdvisor da Disneyland de Paris é que as pessoas acabam contratando o plano de alimentação, chegam lá e não conseguem ir para os restaurantes que desejavam porque estavam lotados. Justamente por causa disso. Porque tem que se fazer reserva. Lembrem disso. Tem que se fazer reserva. Assim como em Orlando, Paris tem que se fazer reservas. Certo? Tem 3 tipos de plano de alimentação, tá? Isso que deixou confuso. 3 tipos, o Standard, o Plus e o Premium. E dos 3 planos, existem 2 tipos, que é o Health Board e o Full Board. Então vamos lá. O Standard é o table service mais básico, na verdade é o café da manhã no hotel e os restaurantes geralmente são buffets, certo? O Plus já tem alguns restaurantes à la carte, como o restaurante do Ratatouille, o restaurante lá do Piratas do Caribe, e o Premium vai oferecer refeições com personagens e outras coisas. E cada um desses 3 tipos oferece o Health Board ou Full Board. O que é isso? O Health Board seria o café da manhã e mais uma refeição por dia, e o Full Board seria um café da manhã e 2 refeições por dia. Em Orlando é um pouquinho diferente, porque a gente recebe um número de créditos e a gente usa como a gente quer. Em Paris, sempre vai ter o café da manhã, então a gente não vai poder utilizar o crédito do café da manhã como uma outra refeição, e daí vai se escolher ou uma refeição que pode ser almoço e jantar, ou no Full Board pode ser café da manhã, vai ser café da manhã, almoço e jantar, certo? No Health Board você sim pode utilizar flexivelmente, de repente vai ser 2 diárias, então vão ser 2 refeições, pode-se usar tudo no mesmo dia, não tem problema nenhum. Porém, o café da manhã é sagrado dentro do seu hotel, e não pode nem trocar o café da manhã por outro. Se eu tivesse feito a reserva antecipadamente, eu poderia trocar um dos cafés da manhã para o café da manhã com os personagens lá no Plaza, dentro da Disneyland, por uma diferença de preço, acho que de 12 euros por pessoa, dava 24 euros para cada um, para os dois, desculpa. Então, eu sei, é confuso, mas eu pretendo falar um pouco melhor sobre eles quando eu voltar ou até mesmo lá, porque eu já vou ter utilizado, então eu vou conseguir falar com mais propriedade. Então, esses foram meus maiores erros. Minha viagem está mais ou menos toda ela planejada lá na Disney, e depois eu vou voltar aqui para contar para vocês quais foram as minhas estratégias e tudo mais. Mas vai ser bem legal. Eu pretendo fazer vários vídeos por lá também, porque eu não vi muitos vídeos da Disneyland de Paris feitos por brasileiros, principalmente por quem vai ficar hospedado no complexo. A maioria dos vídeos, eu acho que 95% dos vídeos que eu assisti da Disneyland de Paris eram somente de pessoas que foram até lá, passaram o dia e retornaram. E como vocês sabem, eu gosto muito da Disney, eu quero sim fazer toda a experiência possível e imaginável lá em Paris, certo? Então é isso. Esses foram meus erros. Se você pretende ficar na Disneyland de Paris, hospedado na Disneyland de Paris, cuide que tem várias promoções bem interessantes. Agora, para quem vai no ano que vem, tem até o plano de refeição de graça. Tem aí 25, às vezes 25, 30% de desconto na hospedagem. Então, vale a pena dar uma olhada. Outra coisa. Eu quase reservei o Hotel Santa Fé. O Hotel Santa Fé é mais econômico do complexo. E eu não reservei ele por uma razão. Ele não tem ar-condicionado. Então pense bem, dependendo da época do ano que você for,
e quer ficar num hotel econômico, o Hotel Santa Fé não tem ar-condicionado. O Hotel Cheyenne, ele é baseado aí nos personagens do Toy Story, principalmente do Woody, da Jessie. Ele tem um estilo mais faroeste e tal. É um hotel bem interessante, eu quero conhecer ele. E ele já tem ar-condicionado e foi renovado recentemente. Eu vou acabar ficando no Newport Bay Club, que ele é um hotel 4 estrelas e fica mais próximo do complexo. Então eu acabei optando por ele e ainda estou na dúvida se eu pego o Club Level dele. A diferença não é tão grande. E para quem pega o Club Level, isso é bem interessante. É que se eu tivesse feito isso antes, eu devia ter feito, né? Mais um errinho que eu cometi. Porque o Club Level é interessante, olha só. Primeiro, tem um local de café da manhã separado para ele. Segundo, tem o café da manhã incluso. Ou seja, se você pega o Club Level e pega o plano de alimentação, o plano de alimentação ele fica ainda mais barato, porque o café da manhã do Club Level já está incluso. Terceiro, ele está melhor localizado no hotel. Lembre que o hotel, o Newport esse, tem mais de 1000 apartamentos. Então ele vai estar mais bem localizado, mais próximo do lobby. Quarto, ele tem à tardinha, à noite, ele vai ter bebidas não alcoólicas liberadas dentro de como se fosse de um lounge, assim. É bem interessante, então tem uma certa economia aí de bebidas. Ele também tem, se não me engano, das 4 às 5h30 da tarde, ele também tem alguns snacks, alguns lanchezinhos também incluído na diária. E por fim, que eu acho mais interessante, é que ele possibilita você a ter um Fast Pass a mais, vamos dizer assim, por dia. Só não ficou bem claro se é por diário ou se é por dia de ingresso, tá? Mas eu acredito que seja por dia de ingresso. Vamos supor assim, o Fast Pass da Disneyland de Paris é o antigo da Disney de Orlando, então tem que ir na maquininha, colocar o ingresso físico, retirar o horário do Fast Pass e tudo mais. E ficando no Club Level você vai receber um voucher e pode ir em qualquer atração que tenha o Fast Pass e também em qualquer horário. Então você acaba ganhando aí um Fast Pass sem precisar marcação de horário nem nada. Isso eu acho bem interessante, viu? Bem interessante mesmo. Eu vou pensar ainda se eu vou fazer a migração para o Club Level ou não, e depois eu vou contar para vocês, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria passar. Estou bem ansioso por essa viagem, acho que vai ser bem legal. Isso tudo foi baseado nas minhas pesquisas e dos meus erros que eu aí cometi. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Até mais.